Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Cruzeiro tentou novamente a contratação do zagueiro do Vasco, mas o time carioca não aceita negociar. Matheus Henrique se manifesta após cirurgia no joelho e por quanto tempo ele deve desfalcar o Cruzeiro. Atacante Dudu abre mão de 25 milhões de reais para assinar novo contrato. Pessoal, então bora lá ficar comigo até o final do vídeo que te conto tudo sobre as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Mas antes de começar, é claro, já te peço encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Nas últimas semanas, o mercado de transferências do futebol brasileiro ganhou novos capítulos com as movimentações entre Cruzeiro e Vasco. Além da repercussão judicial envolvendo o atacante Dudu e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o cenário é marcado por lesões importantes, negociações estratégicas e disputas judiciais que refletem não apenas o momento esportivo das equipes, mas também a tensão administrativa e pessoal no ambiente dos grandes clubes. O zagueiro João Victor, de 26 anos, que atualmente defende o Vasco da Gama, voltou a ser alvo do Cruzeiro. O Cruzeiro, que busca reforçar seu setor defensivo após uma lesão grave de João Marcelo, que chegou a fazer uma proposta pelo jogador. No entanto, a diretoria do Vasco afirmou que neste momento não tem interesse em negociar o atleta. João Victor, revelado pelo Corinthians, teve passagens por clubes como Inter de Limeira, Atlético Goianiense, Nantes da França e Benfica, antes de chegar ao Rio de Janeiro. No início de 2024, o Vasco investiu cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais na cotação da época, para contar com o defensor. Posteriormente, no final do mesmo ano, a equipe carioca desembolsou mais 6,3 milhões de reais ao clube português, totalizando um alto custo para garantir sua permanência. Desde que chegou ao Vasco, João Victor acumulou 42 partidas e um gol marcado, mantendo-se como titular e peça importante do sistema defensivo cruz-maltino. A oferta feita pelo Cruzeiro teria agradado o jogador na época, segundo a apuração da Rádio Itatiaia, o que indica sua abertura a possível mudança, mas o entrave segue na resistência do Vasco em não querer liberar o jogador. A negociação na época contou com a intermediação de Paulo Pitombeira, empresário do jogador, que esteve em Belo Horizonte nos últimos dias tratando diretamente com a diretoria do Cruzeiro. Pitombeira tem forte ligação com Alexandre Matos, atual CEO do Cruzeiro, e figura conhecida no meio por participar de outras negociações relevantes, como a contratação do nosso técnico Leonardo Jardim. Vai destacar, pessoal, que foi o próprio Matos quem contratou João Victor para o Vasco, quando ainda exercia funções no clube carioca. Agora tenta viabilizar seu retorno ao futebol mineiro diante da necessidade urgente do Cruzeiro. O interesse do Cruzeiro por João Victor está diretamente ligado à grave lesão sofrida por João Marcelo. E é claro, o Cruzeiro trouxe aí, Matheus Gamarra, vindo do Atlético Paranaense, mas infelizmente não deu resultado. Só para lembrar, pessoal, não estamos contando com o João Marcelo, ele que sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a partida contra o Uberlândia, válida pelo Campeonato Mineiro em fevereiro. E exames detectaram lesão multiligamentares associadas a lesões menisquiais, exigindo aí cirurgia corretiva e afastando o jogador pro restante dessa temporada. Atualmente, o nosso técnico Leonardo Jardim conta com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lucas Vidalba e Matheus Gamarra. E é claro, os nossos jovens da base, Bruno Alves e Janderson, como opções para a nossa defesa. Mas a ausência de uma peça experiente, como era o caso do João Marcelo, gera preocupação no nosso elenco. E o Cruzeiro entende que a reposição imediata é necessária para manter a competitividade ao longo do ano, especialmente considerando as disputas simultâneas em 3 frentes: Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E outra baixa importante no elenco do Cruzeiro, pessoal, foi aí o meio-campista Matheus Henrique.
O jogador, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante a partida contra o Mushuc Runa pela Sul-Americana no início deste mês. A contusão aconteceu logo no início do jogo, após uma disputa aérea com o Tapieiro. Ao cair no gramado, Matheus torceu o joelho ao apoiar a perna no chão. Matheus Henrique foi submetido à cirurgia no Hospital Horizonte, em Belo Horizonte, sob os cuidados dos médicos do Cruzeiro, Sérgio Campolina e o Wallace Espada. Após o procedimento, o jogador compartilhou uma mensagem positiva em suas redes sociais, agradecendo a equipe médica e reafirmando seu foco na recuperação. Em 2024, o meio-campista vinha sendo peça-chave no time. Disputou 13 jogos na atual temporada, marcando um gol e encerrou o ano anterior com 24 partidas e 3 gols anotados. A expectativa é que Matheus Henrique fique fora dos gramados por cerca de 3 meses, retornando somente após a pausa para o Mundial de Clubes em junho. E esse período de afastamento representa um desfalque importante para o Cruzeiro, que terá 16 partidas decisivas nesse intervalo, incluindo aí jogos da fase de grupos da Sul-Americana, do Brasileiro e Copa do Brasil. E segundo o ortopedista Bruno Canizares, especialista em medicina esportiva, lesões como a de Matheus podem ser tratadas de forma conservadora, mas atletas de alto rendimento frequentemente necessitam de intervenção cirúrgica. O tipo de cirurgia realizado, que não foi revelado pelo Cruzeiro, influencia diretamente no tempo de recuperação. Em geral, esse tipo de lesão permite retornos mais rápidos, enquanto cirurgias de sutura exigem períodos mais longos de reabilitação. Fora das 4 linhas, outro tema que ganhou grande repercussão foi a disputa judicial entre o nosso atacante Dudu e a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira. O jogador, que deixou o clube paulista em meio a polêmicas, alegou ter aberto mão de aproximadamente 25 milhões de reais ao rescindir seu contrato com o Palmeiras de forma antecipada. Segundo Dudu, ele ainda tinha um ano de contrato vigente com o clube alviverde, mas optou pela rescisão por motivos pessoais e profissionais. A decisão teria gerado um prejuízo financeiro significativo, já que ele deixou de receber salários, direitos de imagem e bônus contratuais previstos. A saída, no entanto, foi marcada por atritos públicos. Em suas redes sociais, Dudu fez uma publicação com a sigla VTNC, o que foi interpretado por muitos como uma ofensa direta à presidenta Leila Pereira. A dirigente então ingressou com uma ação civil contra o jogador, pedindo indenização de R$500 mil por danos morais e a imposição de multa diária em caso de descumprimento de determinações judiciais. E a defesa do atleta argumenta que a sigla VTNC pode ter outros significados, como vir trabalhar no Cruzeiro, negando qualquer intenção ofensiva. Além disso, Dudu acusa Leila de assédio moral e psicológico durante os últimos meses de sua permanência no Palmeiras, alegando que suportou situações constrangedoras em silêncio. No processo, os advogados do jogador sustentam que a própria Leila teria usado a frase "vá trabalhar no Cruzeiro", pejorativa, após ele inicialmente aceitar uma proposta do clube, mas decidiu permanecer no Palmeiras naquele momento. Para a defesa, tais condutas reforçam o ambiente de pressão psicológica vivenciado por Dudu. O atacante também exige como contrapartida uma retratação pública por parte da presidenta do Palmeiras. A solicitação inclui a veiculação do pedido de desculpas nos canais oficiais do clube e da dirigente, além da exibição nos telões do Allianz Parque durante as partidas da equipe. Além da ação civil, há um processo criminal em curso que transmita na 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Neste, Leila Pereira acusa o ex-jogador do clube de injúria e difamação, com base nas mesmas declarações que motivaram o processo. Até o momento, a defesa da dirigente não se manifestou oficialmente sobre os pedidos de retratação ou os novos elementos trazidos por Dudu em seus representantes legais. Enquanto isso, Dudu vive uma nova fase no Cruzeiro, mas carrega consigo os requisitos de um rompimento conturbado com o Palmeiras, que pode trazer consequências judiciais significativas para ambas as partes. O caso revela também o impacto das redes sociais e da comunicação institucional na gestão dos clubes e na relação com os atletas. Esses episódios mostram que, além da bola rolando, os clubes enfrentam desafios jurídicos, administrativos e emocionais que demandam atenção constante, profissionalismo e, acima de tudo, responsabilidade institucional.
E para os torcedores, é um lembrete de que o futebol, embora apaixonante, também é um terreno de negociações árduas e decisões difíceis. Meu povo, então segue a novela aí, envolvendo Victor do Vasco no Cruzeiro, Dudu e Leila Pereira, e é claro, a saga do Cruzeiro em arrumar essa zaga e rumo aí às conquistas maiores nessa temporada de 2025. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço!